capacitor variável. E aí, moçada, beleza? Aproveitando a oportunidade que eu tô tendo de fazer uma revisão nessa peça de um rádio que eu tô restaurando, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos ver algumas características, principalmente se você nunca teve a oportunidade de ver uma peça dessa de perto. Vamos conhecer alguns detalhes. Bom, primeiro isso é um capacitor. Na verdade aqui, nesse modelo eu tenho 6. Veja que tem 6 peças aqui, você consegue definir elas. É um pouco mais distante nessa posição. E existem 6 pontos de ligação aqui. O que faz dele um capacitor é o seguinte. Se a gente abrir, você vê várias placas, todas ligadas num eixo, e outras placas aqui atrás que estão presas na estrutura. Essas placas não encostam uma na outra, só que elas chegam perto, elas entram no espaço, essas placas móveis entram no espaço das placas fixas, e com isso eu tenho uma capacitância maior ou uma capacitância menor. Até a produção desse vídeo eu ainda não tinha detalhado o circuito ressonante, onde esse capacitor faz parte. Para fazer a sintonia de um rádio AM, FM, ondas curtas, qualquer que seja a frequência, eu preciso de 2 elementos básicos, o indutor e o capacitor. E um deles tem que variar. Eu já vi uma vez só no rádio de carro capacitor fixo e indutor variável. Só que isso não é o mais comum. Geralmente a gente fala sempre de capacitor variável. Em sintonias digitais modernas, o capacitor é substituído normalmente pelo diodo varicap. É um diodo que, variando a tensão contínua em seus terminais, muda a capacitância interna. E com isso eu aproveito como se fosse um capacitor variável, só que ao invés de ter um movimento mecânico, eu acabo fazendo com variação de tensão. Muito bem. E quais são as peças principais que compõem esse cara e como ele é montado? Como tudo isso está solidário ao eixo, a opção que os fabricantes fizeram foi fazer esse eixo estar fortemente ligado à carcaça através de vários pontos de contato, e com isso a placa móvel faz parte da estrutura. E como é o caso desse cara, isso é ligado ao chassi. Portanto, o eixo fica no terra, fica no negativo. Alguns pontos que fazem essa ligação. É aqui, onde através do contato do rolamento, você consegue ver bem pequenininho aqui algumas esferas, o contato desse rolamento com o eixo. Depois eu tenho uma mola, 2 molas, 3 molas, fazendo contato mecânico entre a estrutura e o eixo. E aqui também eu tenho esse contato. As placas móveis são isoladas. Essa estrutura aqui atrás é isolante. Eu tenho isolante aqui e tudo interligado. O fabricante me deu a opção de fazer a ligação por cima ou por baixo. Aqui você consegue ver muito bem os isolantes. Mais um ponto de ligação à terra. Aqui não tem economia. Pelo menos 2 pontos de ligação à terra. E no caso do fabricante desse rádio, foi usado a opção de aproveitar a ligação de baixo. A pintura original era branca mesmo, eu só recuperei o que era. Então esses caras aqui são todos isolados e eu vou para os circuitos correspondentes. Normalmente um capacitor vai para o oscilador local e o outro vai para o sintonizador. E eu tenho
várias opções. Posso somar capacitâncias, colocar capacitores em paralelo, por exemplo, para que a capacitância fique maior e assim eu sintonize numa frequência mais baixa. Aí vai a opção do projeto do aparelho. Alguns capacitores, é raro, mas eu já vi, tem um capacitorzinho variável em cima para fazer um ajuste fino. Mecanicamente falando, esse cara tem, portanto, um rolamento nesse ponto e nesse outro eu tenho um parafuso de ajuste com uma esferinha, e esse parafuso faz o deslocamento do eixo um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, de forma a centralizar tudo e não raspar. Não posso deixar que nada raspe aqui. Se uma placa encostar na outra em qualquer posição, eu tenho um curto-circuito em um capacitor. Esse cara, particularmente, eu tive que desmontar inteiro em termos. Eu não desmontei a barra e não separei a estrutura externa. O variável, o eixo inteiro, tive que separar porque particularmente esse aparelho, rato fez ninho nele. Isso aqui tava um absurdo, a sujeira, nada se mexia. Eu fui obrigado, portanto, a desmontar, lavei com querosene, fiz uma limpeza toda, dobrei uma lixa 600, esfreguei no meio para tirar toda a crosta de sujeira, tanto desse como desse. E nada se mexia, tive que desmontar até esse ponto onde tem as esferas e limpar elas para que voltasse a ter movimento. Agora tá legal, ele vai voltar o aparelho, tá lubrificado, e é comum que eu tenha algum sistema de amortecimento de movimento, porque quem traciona aqui é uma cordinha ou é um cabinho de aço, já vi até nylon virando, e algum movimento pode ser alguma vibração aqui no movimento da corda, alguma tensão é absorvida através dessas borrachas. Isso aqui ainda é fixo através dessas 4 posições no chassi do aparelho. Esse é um outro exemplo de capacitor variável. Você vê as esferas para dar um movimento. Ele está meio duro. Não sei nem de onde foi que eu ganhei essa peça. Tá sujo, mas não tem placa torta, não está em curto. Tem uma mola para garantir a posição sempre. Da mesma maneira, essa mola também garante a ligação do eixo ao negativo, portanto todas essas placas estão ligadas ao chassi e as placas fixas estão isoladas e eu posso usar. Um capacitor para o oscilador, outro para o sintonizador. Aqui não tem mais capacitores. Fabricado pela Douglas, fabricante nacional. E finalmente esse capacitor variável de uma opção mais moderna, ele tem basicamente os mesmos componentes que o outro. Tem trimmers aqui, capacitores ajustáveis para fazer uma calibração. Esse cara em particular é para AM e FM. Você vê que basicamente eu tenho a mesma coisa, a mesma estrutura. Eu tenho placas fixas e placas variáveis, sendo que esse aqui embaixo é um capacitor muito maior, o primeiro e o terceiro. O segundo e o quarto são muito menores, provável sintonia de FM, e os maiores para ondas médias. Esse cara tem um isolante entre os móveis e os fixos. Tem algum material de algum tipo de plástico entre as placas. A placa móvel escorrega por cima e eu não tenho problema de curto-circuito.
Tem peça menor que essa. E tem construções diferentes, cada uma para sua necessidade. As placas fixas têm ligação elétrica por esse ponto, esse e esse, e que vão pros capacitorzinhos ajustáveis. Parece que é só um parafuso, mas é um capacitor, tem um isolante no meio. E o eixo é ligado por aqui. Assim como no capacitor grande, o eixo tem uma ligação só por aqui. E por aqui também, pegando as pontas dele. Esse foi, portanto, um vídeo demonstrativo dessa peça curiosa, que não é todo mundo que tem a oportunidade de ver. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no joinha. Se não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para você ficar sabendo quando tem vídeo novo. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.